O áudio desse livro está sendo gravado por Leda Ludwig. O Grande Conflito. Uma saga milenar e seu final surpreendente. Livro escrito por Ellen G. White. Que bom que você separou este tempo para estar aqui comigo, para a leitura do livro O Grande Conflito. Mas, antes de iniciar a gravação deste capítulo, eu peço que você, novamente, participe comigo deste trabalho, deixando o seu joinha e se inscrevendo neste canal, para que o YouTube entenda realmente que esta mensagem é muito importante. E assim você estará me ajudando a levar esta mensagem, a pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Vamos então, nesse momento, pegar o nosso livro para lermos juntos o capítulo 19. Ele traz como tema a esperança. Essa esperança do capítulo 19 vai falar sobre a luz para os nossos dias. Era após era, a obra de Deus apresenta semelhança notável em cada movimento religioso ou de reforma. Os princípios de como o Senhor lida com as pessoas são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente encontram paralelo nos do passado, e a experiência da Igreja em eras anteriores traz lições para o nosso tempo. Por meio do Espírito Santo, Deus dirigiu seus servos na terra de maneira especial para fazer avançar a obra da salvação. Os seres humanos são instrumentos nas mãos de Deus. Ele dá a cada um luz suficiente para realizar a obra com a qual incumbiu. Mas ninguém nunca teve plena compreensão dos propósitos divinos da obra em seu tempo. Os representantes de Deus não entendem por completo todos os aspectos da mensagem que proclamam em seu nome. Nem mesmo os profetas entendiam plenamente as revelações que o Senhor lhes havia confiado. O sentido sempre foi revelado aos poucos, de era em era. Pedro diz acerca da salvação: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destemida a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. 1 Pedro 1, verso 10 a 12. Que lição para o povo de Deus da era cristã! Aqueles homens santos de Deus investigaram e examinaram as revelações que Deus concedeu para as gerações que ainda não haviam nascido. Que repreensão para a indiferença amante do mundo, que se contenta em declarar que ninguém é capaz de compreender as profecias. Às vezes, as mentes dos servos de Deus ficam tão cega pelas tradições e pelos falsos ensinos que eles só conseguem entender parcialmente as coisas reveladas em sua palavra. Mesmo quando o Salvador estava com os discípulos, estes acreditavam no conceito popular
de que o Messias seria um príncipe terreno que exaltaria Israel e o transformaria em um império universal. Não conseguiam compreender a palavra de Cristo, que prediziam seu sofrimento e sua morte. Chegou o momento. Cristo tinha enviado os discípulos com a seguinte mensagem: "O tempo é chegado", dizia ele. "O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." Marcos 1, verso 15. Essa mensagem estava baseada na profecia de Daniel 9, as 69 semanas. Se estendiam até o ungido, o líder, e os discípulos aguardavam com expectativa a fundação do reino do Messias em Jerusalém para governar sobre o mundo inteiro. Eles pregavam a mensagem de Jesus, que Jesus havia concedido, embora não compreendessem seu significado. Embora a proclamação deles estivesse baseada em Daniel 9, verso 25, não viam no versículo seguinte que o ungido seria morto. Fixaram o coração na glória de um império terreno, e isso cegou seu entendimento. No exato momento em que esperavam ver seu Senhor subir ao trono de Davi, eles testemunharam sua prisão, seus açoites, sua zombaria, condenação e crucifixão. Que desespero e angústia oprimiram o coração daqueles discípulos. Cristo havia chegado no exato momento predito. Cada detalhe das Escrituras tinha se cumprido. A palavra e o Espírito de Deus confirmaram a comissão divina de seu Filho. Ainda assim, a mente dos discípulos foi obscurecida pela dúvida se Jesus realmente havia sido o Messias verdadeiro, porque eles afundaram em tamanho luto e desapontamento? Essa foi a pergunta que torturou a alma dos discípulos durante as horas sem esperança daquele sábado entre a morte e a ressurreição. Entretanto, Deus não os abandonara. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Isaías 42, verso 16. A proclamação feita pelos discípulos estava correta. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Quando o tempo terminou, as 69 semanas que se estenderiam até o Messias, o ungido, Cristo havia recebido a unção do Espírito após ser batizado por João. O reino de Deus não era um império terreno, como os discípulos haviam sido ensinados a crer. Nem consistia naquele reino futuro e mortal, no qual todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. A expressão reino de Deus se refere tanto ao reino da graça quanto ao reino da glória. O apóstolo diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda
a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Hebreus 4, verso 16. A existência de um trono subentende a existência de um reino. Cristo usa a expressão reino dos céus para designar a obra da graça no coração humano. Assim, o trono da glória representa o reino da glória. Esse reino ainda é futuro, só será fundado após a segunda vinda de Cristo. Quando o Salvador entregou a própria vida e clamou: "Está consumado", confirmou a promessa de salvação feita ao casal pecador no Éden. O reino da graça que existira até então pela promessa de Deus foi fundado. Assim, a morte de Cristo, o acontecimento que os discípulos enxergavam como a destruição da esperança deles, na verdade estava garantindo essa esperança para sempre. Embora tenha ocasionado um desapontamento cruel, foi a prova de que sua crença estava correta. O evento que os encheu de desespero abriu a porta de esperança para todos os fiéis de Deus em todas as eras. Misturado ao ouro puro do amor dos discípulos por Jesus, se encontrava o metal barato de ambição egoísta. A atenção deles estava fixada no trono, na coroa e na glória. O orgulho em seu coração e a sede por glória mundana impediram que entendesse as palavras do Salvador, que lhes revelava a natureza verdadeira do seu reino e apontava para sua morte. Esses erros resultaram na provação que Deus permitiu para corrigi-los. O Senhor confiaria aos discípulos o evangelho glorioso de seu Cristo ressurreto. A fim de prepará-los para essa obra, permitiu essa experiência que pareceu tão amarga. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos no caminho para Emaús e explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas 24, verso 27. Queria alicerçar a fé deles na palavra profética confirmada, não só por meio de seu testemunho pessoal, mas também pelas profecias do Antigo Testamento. E como primeiro passo para lhes dar esse conhecimento, Jesus direcionou a atenção dos discípulos para Moisés e todos os profetas do Antigo Testamento. Do desespero à certeza. De uma maneira mais completa do que nunca, os discípulos acharam aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, em Jó 1, verso 45. Certeza e fé límpida substituíram a incerteza e o desespero. Passaram pela provação mais profunda possível para eles e viram como a palavra de Deus havia se cumprido de maneira triunfante. Depois disso, o que poderia abalar sua fé? Em sua mais profunda tristeza, foram firmemente encorajados e encontraram uma esperança que era como âncora da alma, firme e segura. O Senhor disse: "O meu povo jamais será envergonhado." O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. No dia da ressurreição,
esses discípulos encontraram o Salvador, e o coração deles ardeu enquanto ouviam suas palavras. Antes de sua ascensão, Jesus os instruiu: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, verso 15. Acrescentando: e eu estarei sempre com vocês. No dia de Pentecostes, o Consolador prometido veio, e o coração dos fiéis vibrou com a presença vívida do Senhor, que havia ascendido ao céu. O desapontamento. A experiência dos discípulos na primeira vinda de Cristo encontrou uma contraparte na experiência daqueles que anunciaram sua segunda vinda. Assim como os discípulos pregaram: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, Miller e seus companheiros proclamaram que o último período profético da Bíblia estava prestes a terminar, que o juízo logo aconteceria e que o reino eterno seria fundado depressa. A pregação dos discípulos acerca do tempo era baseada nas 70 semanas de Daniel 9. A mensagem de Miller e seus companheiros anunciava o fim das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, verso 14, das quais as 70 semanas faziam parte. A pregação de ambas era baseada em uma parte diferente do mesmo período profético. Assim como os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não entendiam totalmente a mensagem que transmitiam. Erros profundamente enraizados na igreja impediram que interpretassem de forma correta um aspecto importante da profecia. Por isso, embora anunciasse a mensagem que Deus lhes havia confiado, por não compreenderem todo o seu significado, sofreram um desapontamento. Miller adotou o ponto de vista muito disseminado de que a terra é o santuário e acreditava que a purificação do santuário representava a purificação da terra pelo fogo quando Jesus voltasse. Logo concluiu: o fim das 2.300 tardes e manhãs revelaria o tempo do segundo advento. A purificação do santuário era o último rito que o sumo sacerdote realizava no ciclo anual de adoração. Consistia na obra de fechamento da expiação, a retirada ou o afastamento dos pecados de Israel. Ilustrava de antemão a obra final do nosso sumo sacerdote no céu, removendo ou apagando os pecados do seu povo, os quais estão registrados nos livros celestiais. Esse serviço envolve investigação. Uma obra de juízo ocorre logo antes da vinda de Cristo nas nuvens dos céus, pois quando ele vier, todos os casos já estarão decididos. Eis que venho em breve, a minha recompensa está contigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22, verso 12. Essa é a obra de juízo que a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, verso 7 anuncia. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Aqueles que proclamaram essa advertência deram a mensagem correta no tempo certo.
Assim como os discípulos estavam equivocados quanto ao reino que seria fundado ao fim das 70 semanas, os adventistas erraram quanto ao acontecimento que ocorreria ao fim das 2.300 tardes e manhãs. Nos dois casos, erros populares cegaram a mente à verdade. Ambos os grupos cumpriram a vontade de Deus ao entregar a mensagem que ele havia concedido, e ambos sofreram um desapontamento por não compreenderem totalmente a mensagem. No entanto, o Senhor cumpriu sua vontade ao permitir que a advertência do juízo fosse proferida dessa maneira. Em seu plano, a mensagem seria uma prova para purificar a igreja. Os corações estavam fixados neste mundo, ou em Cristo e no céu? Estavam prontos para se afastar de suas ambições mundanas e receber com alegria o advento de seu Senhor? O desapontamento também provaria o coração daqueles que afirmavam ter aceitado a advertência. Abririam mão apressadamente de sua experiência e deixariam de lado a confiança na palavra de Deus quando fossem chamados a suportar a zombaria do mundo e o teste da demora e do desapontamento? Por não terem entendido de imediato o agir de Deus, rejeitariam as verdades que o testemunho claro da sua palavra sustentava? Essa prova lhes ensinaria o perigo de aceitar interpretações humanas, em vez de fazer da Bíblia sua própria intérprete. Levaria os filhos da fé a um estudo mais minucioso da palavra, a examinar os fundamentos da sua fé e com mais cautela, e a rejeitar tudo o que não estivesse baseado nas Escrituras, por mais aceito que fosse pelo mundo cristão. As coisas que pareciam escuras na hora da prova depois se tornariam claras. A despeito do sofrimento que resultou de seus erros, eles aprenderiam, por meio de uma abençoada experiência, que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, e todos os seus caminhos são de amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Salmo 25, verso 10. E assim chegamos ao final da leitura de mais um capítulo deste livro. E que nosso coração possa estar cheio de esperança, aguardando o segundo advento de Cristo. Aguardo você no nosso próximo capítulo. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Até lá!